Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Queradia, eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do livro Para Dar de Presente, de Michael Rohr, traduzido pela Hedy Gnadiger. Além disso, e principalmente, eu vou apresentar para vocês uma parte do material de apoio que a Rosângela Gabriel e a Aline Pereira prepararam para vocês. Vamos lá? Para Dar de Presente nos apresenta a família Silva, que viaja em uma casa sobre rodas com uma ideia muito interessante: recolher as coisas que as pessoas não usam mais e renová-las para dar de presente a quem precisa. Ao optar por esse estilo de vida, eles acabam enfrentando desconfiança de muitas pessoas, mas superam esse sentimento e desenvolvem outros, como felicidade e generosidade, além de ensinarem a todos, inclusive os leitores, a importância da reutilização. Michael Rohr nasceu em Chaibs, na Áustria, em 1980. Ele se dedica às artes desde sua juventude. Atualmente, ele vive com sua família e trabalha em um circo infantil e juvenil, o Circus Caos. Rohr recebeu vários prêmios europeus de literatura infantil por suas obras. Caso queira saber mais sobre esse autor e ilustrador, acesse esse QR. Hedy Gnadiger nasceu em 1960 em São Paulo. Ela é formada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, a USP, e desde 1990 mora na Alemanha, onde trabalha como tradutora de livros infantis desde 2011. Já foi responsável pela publicação de aproximadamente 90 livros infantis traduzidos do alemão para o português. Em nosso material de apoio, as professoras Rosângela Gabriel e Aline Pereira defendem que a leitura dialogada e compartilhada de textos oferece aos pequenos da educação infantil uma concepção de língua escrita e de usos sociais. Nessa leitura, as crianças terão contato com novas situações e, por meio de sua articulação pedagógica, professor, professora, você ampliará o universo de experiências, conhecimentos e habilidades delas. Essa expansão pode ser conduzida por meio dos campos de experiências, indicados por um dos mais importantes documentos da educação infantil no Brasil, a Base Nacional Comum Curricular, e os quais são trabalhados no material de apoio. Os ganhos com o uso de literatura infantil na leitura compartilhada podem ser muitos, mas serão ainda maiores caso você procure envolver as crianças na condução dessa atividade. Por isso, nesse material, a proposta é que a leitura seja com as crianças e não para elas. Uma das ferramentas para ajudar a conduzir essa leitura compartilhada e dialogada são as conversas extratextuais, os diálogos que estendem ou expandem o ato da leitura. Nosso material escrito sugere que antes de iniciar a leitura de Para Dar de Presente, as crianças conheçam o texto. Assim, o material levanta alguns pontos importantes que podem ajudar você na preparação da atividade de leitura, como, por exemplo, o trabalho com vocabulário, perguntas básicas e complexas, entonação de voz, a visão física do livro e de suas ilustrações e os comentários das crianças. Essa preparação, de acordo com a BNCC, precisa ter uma intencionalidade educativa da sua parte, professor, professora, para garantir o desenvolvimento pleno das crianças. O material do livro, nessa seção, oferece algumas formas de trabalho na pré-leitura, durante a leitura e após a leitura. Além disso, em cada proposta você encontrará os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento segundo a BNCC. O primeiro contato que as crianças tiverem com o livro deve ser um momento de exploração e curiosidade acerca dos aspectos desse objeto. Investigue, mostre, explique para elas elementos importantes do livro físico, como capa, os dados catalográficos, a quarta capa, a lombada. Durante essa exploração, procure envolvê-las de maneira dialogada, perguntando-lhes: quem vocês acham que são essas pessoas na capa? E o que é um presente? Quando a gente dá ou ganha um presente?
texto do livro nos apresenta os personagens da família Silva, todos com nomes derivados de S-I-L-V. A partir disso, você pode indicar as diferenças e as semelhanças entre os nomes desses personagens em busca de estimular a consciência fonológica das crianças. Durante a leitura, investigue o conhecimento da turma sobre novas palavras. Você também pode mostrar a elas diferentes fontes, formatos e tamanhos das letras, indicando que existem várias formas de escrever uma mesma palavra, o que é parte preditora da aprendizagem da leitura. Um momento importante na narrativa ocorre quando a família Silva chega a uma nova cidade. Você pode perguntar às crianças sobre as diferenças nas expressões dos moradores da cidade e as expressões da família Silva, para que elas identifiquem a aparente desconfiança de todos. E então você pode pedir que elas falem como a cidade fica diferente quando as pessoas começam a confiar nos Silva, comparando algumas páginas do livro. Outra sugestão de Rosângela e Aline, as autoras do material, é você tomar o exemplo da menina que primeiro conversa com a família Silva, oferecendo algo que não usa mais para que seja dado a alguém. Você pode perguntar às crianças se elas têm algo que não usam mais ou se usam bastante algo que foi um presente. O material de Para Dar de Presente indica, nessa sessão de pós-leitura, algumas propostas para que você, professor, professora, escolha aquela que julgue melhor para a sua turma. Como comentamos em sua biografia, o autor do livro, Mijar Rohr, trabalha em um circo. A vida circense apresenta algumas semelhanças com a vida da família Silva, como as viagens constantes e o desapego. Você pode conversar sobre essas questões com as crianças, perguntando-lhes se elas já foram ao circo. Então, após acolher as respostas junto com elas, procure pesquisar como é a vida circense. A segunda proposta busca discutir o papel do sobrenome na família. Assim como o livro brinca com os nomes e os sobrenomes dos personagens, você pode propor às crianças essa mesma brincadeira. Pegue uma parte do sobrenome de cada uma delas e convide-as a alterá-los oralmente, como no livro, para gerar nomes para todos os membros da família delas. A última proposta visa trabalhar e refletir sobre a importância da sustentabilidade. O material propõe que você apresente às crianças os 5 R's fundamentais: repensar, reutilizar, recusar, reduzir e reciclar. Para que as crianças possam praticar essa noção de sustentabilidade, você poderá criar com elas uma feira de troca ou de doação de objetos. Aproveite, professor, professora, e mostre as características de um convite e, junto com as crianças, procure criar um para o seu evento. Por fim, é importante dizer o que você já deve ter notado. Cada uma dessas sugestões pode ser vivenciada no espaço escolar, mas também em casa, com a família. Estimule e apoie as famílias na prática de leitura, por exemplo, sugerindo algumas vivências como as que sugerimos a você. O material oferece várias possibilidades de como isso pode ser feito. Você, por exemplo, pode organizar uma conversa de pais que propicie um espaço de discussão e orientação para que todos estejam cientes desse conceito. Você pode até orientar os pais sobre as atividades a serem feitas em casa, como a interação entre pais e filhos por meio de conversas, a leitura compartilhada de livros e as brincadeiras em família. As atividades de literacia familiar estreitam os laços afetivos e podem criar vínculos duradouros em muitos aspectos da vida da criança, incluindo em sua aprendizagem a longo prazo. Esperamos que o conjunto de materiais que preparamos para você e suas crianças seja de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora nas aulas. Boa leitura e bom trabalho!